foi ter divulgado antes, tá, galera? Então, eu sei que muita gente não estava programada para estar hoje à noite aqui, mas eu quero parabenizar todos, sim, que tiraram um tempo para estar aqui nessa noite, nesse 1º de dezembro. São pessoas que têm sonhos, que têm metas, objetivos. Então, parabéns para você que está aqui nessa sala. E eu espero que o que você receba aqui, você absorva e transmita também para a sua equipe. E o que a gente queria falar hoje para você, que está aqui com a gente, algumas pessoas até questionam, né? Nossa, mas dezembro, eu já estou cansado do ano, né? A pessoa talvez tenha um emprego que seja bem cansativo, exaustivo. E aí, por que fazer algo em dezembro, né? Por que não deixar para janeiro? Deixa começar janeiro, janeiro é melhor. Imagina só numa corrida. Eu pergunto para você, quem você acha que vai sair na frente? Aquele carro que passa a linha de largada já em movimento ou aquele carro que vai começar a acelerar no mês de janeiro, né? Então, com certeza você deve estar respondendo, aquele carro que já vai cruzar a linha de largada em movimento, aquele carro que vai estar rápido. Então a ideia é que você possa manter o embalo, que você crie movimento e que você comece o mês de janeiro, atravesse essa linha de largada do ano de 2026 já no embalo. E muitas pessoas às vezes falam assim: nossa, mas eu preciso descansar, eu preciso recuperar as minhas energias. Eu não estou dizendo que você vai fazer do terra 24 horas por dia. Tá bom? Mas eu te convido, se você separar algumas poucas horas do seu dia, algumas horas da sua semana, eu tenho certeza que em 2026 você vai agradecer e vai dizer assim, nossa, valeu a pena, porque hoje eu estou colhendo aquilo que eu plantei em dezembro. Então, você vai colher de qualquer jeito, as pessoas vão colher. Às vezes uma dieta desregrada, às vezes um mês sem atividade física, às vezes um mês sem uma rotina, e até que você volte ao embalo em 2026, isso pode ser que demore um pouco, pode ser que sacrifique alguns momentos preciosos da sua vida. Então, meu convite é para que todo mundo, todos nós, iniciemos o ano de 2026 no embalo. Da boca, e nesse carro aqui que está passando, né? Tem um que está parado e tem outro que já largou no embalo, né? Então, quebre a inércia, tá? E não se preocupe em desequilibrar um pouco, tá? Essa frase aqui ela me impactou muito, é de um dos guias e fala assim: nada consegue dar mais força à sua vida do que concentrar todas as energias em um número limitado de alvos. E esse é um mês que a gente está cheio de alvos, gente. A gente tem festa disso, festa daquilo, compra daquilo, Casa para arrumar. casa para arrumar, Natal para fazer, parente para receber, viagem para fazer. Não estou dizendo que você não vai precisar viver, que você vai se trancar, não, não é nada disso, tá bom? Mas o que eu estou dizendo para você é que você consiga priorizar os seus alvos. Porque se você sair atirando para tudo que é lado, pode ser que você não acerte em nada. E isso gera uma frustração grande em você. E eu e a Cris, a gente está compartilhando isso com vocês, porque dezembro já é um mês especial para a gente, porque foi um mês que a gente rompeu duas grandes barreiras. Uma barreira foi do Elite, que a gente não conseguia avançar por Premier, e a gente já estava 8 meses como Premier, e a gente no último mês tinha Não, oito cadastrado meses como elite. como Elite, desculpa, 8 meses como Elite. No mês de novembro, a gente tinha cadastrado muita gente e não tinha dado, assim, não tinha tido o resultado que a gente esperava. A gente poderia ter se frustrado, mas a gente decidiu fazer o mês de dezembro um mês espetacular e a gente finalizou o ano como Premier. Eu acho que aquilo mexeu muito com a gente, tá bom? Como a bebê de colo prematura, para quem não Prematura. conhece nossa história, era fazendo a apresentação com a Heleninha no peito. Mas, gente, foi para provar mesmo assim pra gente. A gente só consegue, assim, a gente pode falar tudo que for, tudo que várias experiências para vocês de pessoas que romperam em dezembro. Mas você só vai ter essa convicção quando você construir o seu dezembro extraordinário. E eu que E é justamente isso que a gente quer passar para vocês. Pequenas dicas, pequenas atitudes e ações que vocês coloquem em prática para que realmente construam esse dezembro e extraordinário. é essas dicas que a gente quer passar para você hoje aqui, tá bom? E eu queria dizer para você que isso não é para que você mostre algo para sua linha ascendente. Eu quero destacar aqui nossa cadastradora, patrocinadora, líder aqui, Gardilene Pereira, que está na sala. E a gente avançou para o Premier, não foi para mostrar para eles. E o bacana é que depois do Premier, 2 meses depois, a gente estava na casa deles batendo silver. Foi muito E emocionante. 2 meses depois a gente estava como Gold, né? Então, gente, esse embalo, essa transformação que você precisa
gerar na sua vida, ela vai gerar muito impacto, muitos frutos para você, tá bom? E aqui eu queria só lembrar, relembrar, falar sobre as promoções da Doterra. Essa promoção de frete grátis eu sempre coloco porque ela é uma promoção importante para você que tem frete, para você que tem rede, né? Porque ela tem frete grátis. E às vezes o cliente ele pode receber o produto na casa dele, ele não tem tempo de ir na casa do Terra e você fala, fulano, coloca para chegar na sua casa. Ou então você que na sua cidade não tem casa do Terra, na rede, né, na sua equipe tem consultores de outras cidades. Aproveita para promover essa data, é uma data muito boa para fechamento. E aqui nós temos a promoção dos 200 pontos. Fazendo 200 pontos, você ganha um Frankincense 15 ml grátis. Esse óleo é um óleo que custa aí mais de R$ 400 e você vai estar ganhando ele grátis. Depois, né, se você fizer... Depois não, se você fizer mais 50 pontos, você ganha um Jasmine Touch. Então você ganha aí mais de R$ 700 em óleos essenciais grátis em brindes que você pode usar ou presentear alguém da sua equipe que bateu uma meta, ou você pode vender para ganhar dinheiro. Ó, e as mulheres aí que sofrem ou conhecem pessoas, mulheres que precisam cuidar da parte hormonal, o jasmim é maravilhoso, tá? Ele é muito bom para questões hormonais. Frankincense é historicamente a Doterra sempre bota uma promoção em dezembro com ele. É mês da gente renovar o nosso estoque de Frankincense, galera. É bom para foco, para parte de imunidade, para pele. Você pode usar como estratégia tanto você ganhar o seu frankincense ou você vender. E aqui tem o programa Seja Bem-vindo do Terra. Já é um programa para você trabalhar o quê? Quem foi que você cadastrou em novembro? Quem você cadastrou em outubro que recomprou em novembro, que está dentro do programa? Então aproveite para você rever, faça o seu relatório para que você tenha uma ideia, né, sobre o seu negócio. E aqui, a novidade do kit Beauty Kit, né? O Genesis Beauty Kit. É um pack com 2 life shots. Já tivemos consultores, né, que já compraram nesse fechamento de novembro, decidiram comprar. Gente, é verão. Talvez na cidade que você more, na cidade que nós somos, né, de São Luís, é verão o tempo todo. Mas não tem problema, o pessoal final de ano é o que? É shape novo. Fulano investe em você, investe em você. Investe, leva os depoimentos do Life Shot, do colágeno, aproveita para fazer um acompanhamento diário com esse cliente, tá bom? É uma dica que eu dou para você. E um kit já com 100 pontos, né, galera? Que tanto ajuda no poder de 3, como facilita ali o ativo, inclusive já aproveitando a promoção aqui, ó, do frete grátis até o dia 7. Esse kit aqui já garante, tá? Porque tem que ser um pedido de no mínimo 100 PV. Então, o que que você vai fazer com essas promoções? Entenda essas promoções. Se você tiver dúvida, fale com o seu líder. E veja que é uma ferramenta ótima para você voltar a fazer contatos, voltar a falar com pessoas que você apresentou, que elas não quiseram cadastrar. Fale com elas, fala, fulano, tem uma novidade. Como é que tá o seu tempinho para eu poder te falar ou te ligar? Ou posso falar por aqui pelo WhatsApp mesmo, tá bom? Então a dica que eu te dou é essa, porque quando você traz uma novidade, a pessoa ela fica mais aberta para poder falar com você, beleza? E aqui, o que mudaria se do terra, né? Essa é a frase que todo mundo, às vezes, quando se faz, fica impactado, ou quando para pensar e quando reflete no que do terra pode mudar na sua vida. O que que mudaria na sua vida se do terra desse certo para você? Qual daqueles rankings mais brilha o seu olho? Qual dos níveis você enxerga que realmente faria um grande resultado na sua vida, na vida da sua família? E a gente tem uma ferramenta que ela oferece de fato liberdades financeira. Não adianta só você ganhar mais dinheiro se você não tem tempo para estar com sua família. Não adianta você só ter tempo com a sua família se você não tem dinheiro para poder proporcionar passeios, uma alimentação boa, uma escola boa, um plano de saúde bom. E não adianta só você ter dinheiro e não poder desfrutar dessa liberdade, né? Conhecer lugares, viajar, oferecer passeios com a sua família. Então, esse modelo de negócio, ele oferece isso. E aqui nós temos o plano, né, de bonificação. Eu sempre coloco, gente, porque quando a gente... Às vezes a gente está tão no automático que a gente não para ver a ferramenta que a gente tem em mãos. Está até o antigo, ó, os valores. O valor ainda não está atualizado, né? Então, pessoal, é uma ferramenta fantástica, mesmo como renda extra. Se você tiver isso como extra, eu falei na semana anterior com alguns líderes sobre como gerar patrimônio com esse negócio.
E você pode construir patrimônio. O que é construir patrimônio? É comprar imóveis, investir com esse dinheiro e alcançar a liberdade, tá bom? E é importante falar aqui, ó, apenas a rede gera liberdade. Às vezes a gente se perde com vendas, a gente foca muito em cadastrar só clientes, não busca consultores, porque é claro que é mais confortável e é mais fácil eu ir em busca de clientes. E a novidade que a gente vai passar no final aqui também é justamente para te ajudar a romper isso, começar a fazer convites intencionais de negócio. Se você quer um negócio, esse negócio do Terra, se você olha para esses rankings ali em cima e isso te chama a atenção, você tem que romper essa barreira do convite só para o produto, porque você vai precisar de outros consultores para criar essa sua rede que de fato vai gerar liberdade. Aqui é só para você ver, né, os números do primeiro semestre de doTERRA. Se existem novos, se existiram novos, você concorda que vão vir novos? Se esse ano teve gente nova batendo novo ranking, você concorda que em 2026 vai ter gente nova batendo novo ranking, vai ter gente avançando, vai ter gente que achou que não daria mais para avançar e vai avançar, eu já profetizo, vai ter gente que vai dizer assim, nossa, eu acho que era só isso. Não, não é só isso não, vai ter mais. Vai avançar, vai ter gente que vai voltar a ter brilho no olho, vai crescer nesse negócio. Então, eu digo para você, vai ter gente que vai bater presidencial, vai ter gente que vai bater diamante, que ainda vai entrar nesse ano. Platinum, Silver. Já imagina isso? Já tendo os novos Silvers na sua equipe. Nossa, vai ter gente nova na minha equipe. Vai ter gente que vai fechar o ano batendo Silver e vai estar na minha equipe. Eu vou cadastrar gente que vai fechar Silver. E aí você vai estar no leadership, não ouvindo as pessoas falarem, mas tirando foto dos seus novos Silvers. Tá bom? Então, só para vocês verem, teve gente nova? Vai continuar tendo gente nova, tá bom? E aqui a gente está numa sala e existem outras equipes fazendo outros treinamentos hoje com pessoas que vão tomar a decisão de fazer, tá bom? E quando você enxergar alguém fazendo, a dica que eu te dou é se inspira. Primeiro, não pensa que não dá mais para você, porque ainda dá. Segundo, se tem gente chegando, imagina, opa, se ele fez, eu também posso fazer. E terceiro, diz assim, cara, agora é minha vez, eu vou fazer, tá bom? Aqui é mais uma imagem que eu gosto de mostrar para você ver. Aqui a gente foi em outro momento, outro dezembro, que a gente tomou uma decisão de fazer um ano diferente. A gente não estava conseguindo requalificar Gold e a gente estava tendo uma média de ganho aí de 8 mil, 10 mil, que era ótimo. E aí a gente tomou a decisão de avançar para o Diamond. Foi o ano do Diamond. Nós tínhamos três equipes, duas dificilmente se requalificavam e a gente estava naquela luta. Se requalificavam em Elite. E a gente falou, cara, a gente precisa romper isso. E a Krisna, eu me lembro bem dessa imagem, eu gosto de falar para vocês, para que vocês vejam que todos que crescem, eles tomam a decisão de romper dificuldades. A Krisna estava no banheiro, a gente com os dois bebês, o Henry recém-nascido, a Helena não tinha nem um ano, e a gente naquela loucura, o Heitor na pré-adolescência, a gente quase não dormia, tinha trabalho, tinha emprego, tinha empresa e tinha Doterra. A gente sabia que Doterra que ia realizar os nossos sonhos. E a Krisna falou, amor, por mais aceitável que sejam as nossas desculpas, que eram os dois bebês, não vai mudar nada. Se a gente não tomar a decisão de fazer, nada vai mudar. E aí foi que a gente tomou a decisão de romper, de avançar. A gente demorou 3 meses para passar para um novo nível, tá bom? 4 meses, na verdade. E aí o nosso bônus de maio, que foi o bônus de Platinum, foi um bônus maravilhoso, já dobrou aquilo que a gente estava tendo. E você pode observar que se a gente deixar a nossa mentalidade dominar, as nossas emoções nos dominarem, a gente pode acabar caindo num ciclo de escassez. Se a gente acreditasse que era aqui, ó, essa faixa de até 8, 10 mil, é isso que eu Acho que é consigo. só isso, não dá mais. Vários momentos da minha caminhada, compartilhando com vocês, abrindo meu coração, vários momentos da minha caminhada em Doterra, eu tive esse pensamento, que eu chamo de pensamento intrusivo, de achar assim, para mim já deu, eu acho que isso aqui é o máximo que eu consigo, não dá mais para avançar muitas vezes. Esse foi o momento, antes de bater o Diamond eu pensei nisso, antes de bater Blue Diamond eu pensei nisso. Então, eu sempre gosto de, como a Bíblia diz, gosto de trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quando a gente mostra isso aqui,
É para mostrar para vocês, ei, se você acha que a sua realidade acabou, olha o que pode acontecer em 5 meses de decisão. Ali, quando eu e o Léo nós tivemos essa conversa, o Henrinho tinha acabado de nascer, estava um momento muito 2 meses. crítico para a gente. O Henrique nasceu em novembro. Então, ó, dezembro tomando a Um decisão mês. de já começar o ano seguinte ali em dezembro. E aí a gente bota a meta, a gente não alcança a meta. Porque pode acontecer que você bote uma meta e você não alcance, mas não significa que não vai acontecer. Continua, que é mais outro mês. Graças a Deus que a gente tem uma empresa e um negócio que se você não alcança a meta, você não é demitido, tá? Você não é demitido. Você pode continuar ou recomeçar quantas vezes forem preciso. Olha para esse número aqui, eu não sei quanto que você está ganhando aí hoje em dezembro. Olha para esse número aqui. Olha o que que pode acontecer em 5 meses de decisão. E olha que nos meses seguintes não mudou muita coisa. Aí você acha que não está mudando e de repente acontece. Sabe o que que é esse de repente? É construção. É construção. São pessoas que estavam ali com a gente em maio, não estavam em dezembro. Ou algumas estavam começando em dezembro, tendo um primeiro contato em dezembro. Então, isso é muito forte. Essa decisão que você vai tomar hoje, ela é muito forte. E aí aqui é um círculo que eu gosto, que é o círculo da jornada do crescimento. Todo mundo passa pela zona de conforto. Quando conheceu do Terra, achou muito bonito, né? Bem legal, bom demais para ser verdade. E aí você vai para a zona do medo, que é contatar, convidar, apresentar. E aí você começa a procurar desculpas para não fazer, porque você não tem autoconfiança, porque você tem receio de ser afetado pela opinião dos outros. Mas aí, se você superar, você começa a aprender, que a gente só aprende fazendo, né? E aí você começa a adquirir habilidades. Então entenda que daqui para esses 5 meses você vai ter que passar por essas zonas, tá bom? Mas eu pergunto, poxa, e no final da zona de crescimento, o que que tem? É o resultado, é as coisas boas, é aquilo que você vai ter para poder realizar os seus sonhos. Você está disposto? Lembra lá, né? O que que daria certo? O que que mudaria na sua vida se do Terra desse certo? E aqui você precisa ter uma mentalidade voltada para resultados, tá bom? E aqui vai uma dica para você. Você que vai estar em muitos eventos, já é uma dica prática, tá bom? Pega o código, tá? Pega a chave. É, você que vai estar em muitas confraternizações, o nosso negócio é feito de pessoas, tá? Pessoas falam com pessoas, pessoas compram produtos. Então, essa historinha dos calçados eu gosto muito, porque uma empresa de calçado ela queria abrir uma fábrica num país. Só que ela não sabia como era o mercado. Então ela mandou 2 pessoas para lá, para sondar a terra, para ver como era o mercado. E aí, quando o primeiro chegou, ele viu que todo mundo estava descalço. E aí ele falou, voltou de viagem e falou pro dono da fábrica: Ixi, chefe, não vai dar certo, não. Lá ninguém usa sapato. Lá ninguém vai querer usar sapato, chefe. Ó, todo mundo anda descalço. Pra que isso? E o segundo que foi lá, olhou todo mundo descalço, ele falou: Caramba, ninguém usa sapato, todo mundo vai comprar sapato, vai ter muito sapato para vender, a gente tem que fazer muito sapato. E aí voltou para a fábrica e falou: Chefe, lá todo mundo anda descalço, a gente vai vender muito sapato, vai ter muita gente comprando sapato, prepara a fábrica. Então vê assim como às vezes a gente acaba sendo o primeiro, aquele cara que é negativo, e diz: "Ih, ninguém quer." Quantas vezes assim a gente já ouviu isso ou já falou isso, né? Ninguém quer. Como assim ninguém quer? 8 bilhões de pessoas na Terra, ninguém quer? Né? Já falou com todo mundo? Não, então tem gente que quer. Então a sua mentalidade tem que ser essa nesses dias. Você está falando com a pessoa, fulano, como é que tá aí a saúde, tudo, e essa virose? Ah, não, não peguei não. E aí como é que tá a rinite, sinusite? Começa a ter perguntas direcionadas. Perguntas que você quer saber a resposta. Então pergunta, tá bom? Então a dica que eu te dou é essa, mentalidade. Tudo vai começar com a mentalidade que você vai ter dentro nesse negócio, tá bom? Aqui são características de um profissional bom que a gente vai estar trabalhando, né, em um momento especial que vocês vão saber já já. E aqui vamos passar para a prática, pessoal. A prática que a gente precisa saber hoje, todos os momentos que eu e a Crisa nós crescemos, a gente primeiro precisou saber onde a gente estava. Toda mudança ela precisa reconhecer a realidade atual. A realidade não quer dizer que ela é permanente. Você pode mudar a sua realidade, vai depender das suas ações. Primeiro com a crença, tá bom? Com a informação, com o pensamento, com a ação, até você ter um resultado positivo. Então, onde que você está hoje? Ah, eu sou o Silver que não requalifica. Beleza, que bom.
tá? Que bom que você já chegou a Silver. Aí eu pergunto para você, você já chegou a Silver? Você acredita que você pode formar 3 novos elites? Aí a pessoa vai pensar, poxa, será que eu consigo? Você acredita que no seu bairro tem 3 pessoas que podem chegar à elite? Não, não acredito. Então, beleza. Uma no seu bairro, uma no bairro do lado e uma no bairro do outro. Ah, então, beleza, eu acredito. Legal. Então, você acredita que pode chegar à elite? E aí você começa a traçar esse destino, essa meta. Ah, eu sou o executivo que não requalifica. Eu sou um elite que não requalifica. E a dica que eu te dou, para você que está querendo reconstruir ou avançar, você que é novo, é foca sempre no próximo nível. Se você é um premier que não está requalificando a premier, está requalificando a elite, então você precisa requalificar com gente nova. Não é tentando empurrar quem está na sua equipe. E não tem problema a pessoa não estar no momento dela. Eu sempre falo isso para vocês. Não tem problema, seja grato por quem entrou na sua jornada. Às vezes as pessoas vão sair um pouco antes, vão sair depois. Seja grato, porque essa pessoa te ensinou. E aí você tá diferente agora. E agora você vai dizer, cara, agora eu vou encontrar a gente que vai chegar à Elite, a Silver, a Gold, a Platinum, a Diamond. Tá bom? E aqui, ó, você vai definir alguns pontos. Olha só, como minha vida vai ser diferente por atingir os objetivos? Nós já vimos isso. O que que eu vou fazer para alcançar esse objetivo? O que que você vai fazer? Você vai contatar 2 pessoas por semana? Ou você vai mudar isso? O que que pode atrapalhar você? Identifica. Por que que é importante identificar? Quando vier, você já sabe. Opa, Netflix, Yellowstone, seriado, já vou tirar fora. Lançou uma série nova aí do Yellowstone. Eu falei assim: não, negativo, não quero nem começar, meu Nem amigo. começa para não ter Nem risco. começo para não ter erro negativo. Casa de Papel, já longe. O toque é fogo no papel. Tchau. Vocês têm que dizer assim, ó, La Casa do Papel de vocês, ó, papel. Então, identifica o que que pode atrapalhar. É academia? É corrida? Ah, Léo, mas eu vou perder meu bem-estar? Desequilibra um pouco. Se for algo que vai afetar a sua saúde, aí você vai ter que pesar. Eu fiz isso pra mim, porque tirava muito a minha mente, tá bom? Na época. E aí a dica que eu te dou, vê o que que tá roubando a sua mentalidade, o seu foco. Quando e com que frequência eu vou entrar em contato com o seu upline, tá bom? Mais uma vez, o seu upline, ele é a pessoa interessada no seu crescimento. E às vezes a pessoa ela fala assim: "Ah, meu upline, ele só quer que eu cresça para ele ganhar dinheiro". Vê como é uma mentalidade assim escassa nossa e é uma mentalidade de funcionário. Porque você reclama do seu upline, mas você não reclama do seu patrão que não aumenta o teu salário e que não te paga 7, 10, 15, 20 mil como um Platinum, como o teu upline quer que tu seja. É meio estranho, né? A gente pensar isso. Então não pensa isso do seu upline. Pensa assim, pô, meu upline ele tá no nível tal, eu posso ser no mesmo nível dele. Não para você competir, mas para vocês viajarem juntos. Né? A gente viajou com o Garvey e Marcelo para viagem de Cartagena juntos, primeira viagem internacional que a gente fez. Foi maravilhoso. Então, E quando a gente, gente começou, eles falavam, né? Vamos conhecer os melhores lugares do mundo juntos. E parecia algo assim tão um distante. jargão, né? Parecia um É. jargão, mas é uma realidade que a gente pode viver. Então você pode viver isso. Tá bom? Então, quando você firmar um acordo com ele, fala assim, fulano, eu queria firmar um acordo com você. Você pode falar comigo, perguntar no final da semana com quantos eu contatei, quantos eu apresentei, quantos cadastros eu fiz. Você pode perguntar. Eu te dou essa liberdade. Então, dê essa liberdade para ele, tá bom? E o que é que você vai fazer quando você atingir o seu objetivo? Como assim? Final do mês, cadastrou 10? Vai lá, paga um rodízio de sushi para você e seu marido, sua esposa, sei lá. Comemora essas pequenas vitórias, né? Que são grandes vitórias. E aí você vai fazer isso, ó. A dica que eu dou para você: seja diretor. Daqui é alguém que é consultor, tá? Seja diretor agora em dezembro. Coloque como meta. Eu e Cris, né, a gente produziu quase um executivo sozinho, não foi, amor? No mês de dezembro, a gente fez 1.400 pontos em cadastro. A gente nunca tinha feito isso na vida. Fizemos a primeira vez. Mas pela decisão de ser constante, né, de fazer aquilo. E aí, você bateu o diretor em dezembro, você já vai estar num ritmo embalado. Para janeiro, bater um elite. Para 2 meses depois, você está como premier. Para 3 meses depois, você está como silver. E aí a gente está falando daquele romper, né? É de um ganho de 1.000
para um ganho de 7, 8 mil reais. Esse é um verdadeiro romper. Opa. E aqui você, quando pega esse avanço de níveis, eu digo para você, é 100%, é quase 100% de você estar na Disney ali com os maiores prêmios, né? Ou de você estar na viagem viva da Doterra, né? Avançou o diretor Elite, Premier, gente, aproveita, tá bom? Aproveita. E mercado tem, nós temos mercado para isso, tá? Tira essa mentalidade que ninguém quer. Aí você começa a ver agora, ó. Aí é importante, contato, né? Quem que eu vou contatar? Quem é vencedor inconformado? Quem que você vê que quer mais, que quer avançar, que quer crescer? Não aquele cara que fica só murmurando, mas aquele cara que diz assim, poxa, eu queria ganhar mais. Aquele cara que faz um bico, que faz um extra. Mulheres, né, sem nenhuma habilidade comercial são diamantes também. Servidor público também é diamante. Médico também é diamante. Advogado. Quem é que já ficou com vergonha de contatar o seu médico? De convidar ele para falar sobre renda residual? Quem já convidou um profissional de saúde, um nutricionista, um fisioterapeuta, um educador físico, para dizer, Fulano, e quando você viaja, como que você ganha dinheiro? É a pergunta que deixa todo mundo desconfortável. Que o cara ele é autônomo. Fulano, se você parar um mês de trabalhar, como é que você ganha dinheiro? Pergunta, gente. Aí um vendedor, fulano, e quando vem janeiro, como é que você faz para ganhar mais? Um enfermeiro, fulano, como é que tá a escala? Você trabalha quantas escalas? Duas, três? O empresário, e aí, como é que tá a questão fiscal? Tá apertado, o governo tá apertando, como é que tá a questão de tributos, vai ter que pagar mais imposto? Você tá vendo as perguntinhas que você pode fazer nesses bate-papos de confraternização? Contador, nutricionista, administrador, todos podem ser diamantes. E aí você vai decolar o seu sucesso. Eu estou passando aqui dicas práticas para você, tá bom? E aqui eu vou passar, ó, gente, nosso negócio, ele é simples, dá trabalho, dá. Mas se você acreditar que é um negócio onde você vai precisar ser elite, aprender a ser elite, e vai aprender, e vai ter que aprender a lançar elites, fazer pessoas decolarem. E eu não estou dizendo que você vai fazer uma pessoa decolar ela não tendo asa, ela vai precisar querer. Só que uma hora ou outra você lança um e de repente ele decola. Então é a persistência de você estar sempre em busca de pessoas. Talvez você seja um Silver que não requalifica porque você não formou novos elites. Ou talvez o elite que você qualificou, ele foi um elite nabogo, mas agora ele não é um elite. E não tem problema você, se for um elite de bogo, você não requalificar. Se você entender que você pode construir isso, e aí já vai uma dica para você. Bogo, a gente vende muito produto. É ruim ou é bom? É ótimo. Sabe por quê, gente? Que produto que as pessoas compram que elas não gostam? Me diz. Se elas compram muito, é porque elas gostam demais. Só que aí a gente também precisa entender que às vezes a pessoa ela tá lá ali na fila de rodízio, ela já comeu 10 quilos de picanha e ela tá cheia. E ela precisa esvaziar a barriga para comer mais picanha, tá bom? Então, às vezes você está querendo vender 10, 30, 40 óleos para a pessoa, ela acabou de comprar, ela ainda está usando. E isso acontece por quê? Porque a gente está falando com pouca gente. É Aí a mais gente fácil, né? trabalha com as mesmas pessoas e não amplifica a nossa cartela de clientes. E uma dica que eu me lembrei aqui de Bogo é que passa despercebido às vezes, pega quem você vendeu as Bogos passadas nesse ano, desde o começo do ano, quem foram os seus clientes avulsos? Que tal contatar esses clientes de novo para colocar na sua lista? Clientes que só compraram óleo. Eles já passaram pelo momento do testar o produto. Agora é o momento de conhecer mais desse produto. Eu tenho uma lista aqui que assim foi o nosso recorde de bogo, minha e de Léo. Eu acho que a gente De vendeu crise, não tá, quase, gente? eu acho que a gente vendeu quase mais 70 bogos de peppermint, lavanda e O lemon. trio pequeno. Aquele trio pequeno. A gente vendeu tanto que eu tive que fazer uma lista assim, porque 40 para Curitiba, 30 para São Luís. senão eu ia me perder de tanta gente. Algumas pessoas que já eram nossas clientes, outras que foram surgindo assim, que um falava para o outro, e Crisna, ainda não consegui voltar nessas pessoas. Então, tá aqui, a minha lista tá bem aqui em Um cima da minha problema bom. mesa. É, eu tô com um problema bom para resolver. Eu tô com a lista das pessoas que compraram, que eu vou voltar um follow-up. E aí, como é que foi o uso e tudo? E convidar essas pessoas para uma classe. É uma dica que você pode também adotar aí. E aqui, o decolar, né? O que que é decolar? Exige energia, tá bom, pessoal?
Gastar energia para decolar é a maior parte do combustível gasto numa aeronave, num foguete, tá bom? Foguete dá ré sim. Quando acaba combustível, ele estatela lá de cima. Então, quando alguém fala assim, foguete não tem ré, eu já vi muito foguete dando ré indo terra e caiu bonito, tá? Não é que você não pode se empolgar, mas eu acho que um desejo ardente no seu coração é muito mais importante. E uma coisa que eu aprendi é que a pista de decolagem do terra ela é muito extensa. Você define quando que você sai do chão. Mas para você sair do chão, você vai precisar puxar o manche todo para trás, assim, para decolar a força total. E você vai precisar ser uma fábrica de elites. Não tem outra. Diamante é tão simples quanto encontrar 9 elites. Ou 12 elites, desculpa, 12 elites. Se você acreditar que existem 12 elites, pode ter certeza, você vai avançar. Tá bom? Então, dica hoje, prática. Se você quer mesmo, a gente mede o quanto a gente quer uma coisa por aquilo que a gente empreende de esforço naquela situação, naquele desejo, naquele sonho. Se você quer mesmo crescer em doTERRA e você não fizer uma lista com 45 nomes hoje, você não está querendo. E hoje, gente, é no Você meio que sentido quer. literal, tá? É, É no sentido é literal meio que mesmo. quer. Eu quero, mas não quero tanto. Tá doendo, mas não tá doendo tanto assim, tá? É aquela história do cachorro. Então, faz uma lista. Gente, é 45 novos nomes. E aí pensa assim, cara, eu sou um diamante, agora eu vou contatar. E quem eu contataria? Quem tá querendo ganhar dinheiro? Aí você olha a cara da pessoa, a cara de rica, mas pode ser a fatura deve estar alta. Esse daqui quer ganhar mais 10 mil para pagar a fatura alta. Quer. E eu vou lá falar com ele. Vai falar com ele, vai contatar, tira a vergonha. Tá bom? Inclua todas as pessoas que você lembrar e escreva no papel hoje mesmo, tá bom? Isso daqui é uma dica prática. Convidar. Por que hoje? Porque se amanhã você decidir contatar e você não tiver nome de hoje que você colocou, você já vai perder tempo de trabalho amanhã. Você já perdeu o esforço. E otimiza a agenda, né? E como a gente tem muita confraternização para ir, a gente que eu digo, vocês, né? Porque aqui eu não tenho muita, não. É, aqui. Quem quiser de Curitiba que tiver aí uma confraternização para me convidar, pode me convidar que eu vou, né? Vou contatar muita gente. Então, pessoal, olha só. Otimiza a agenda, tá bom? Quando for amanhã, você já vai estar contatando, convidando, contatando e convidando. Separa 30 minutinhos. Se você pegar uma lista de 45 nomes e amanhã você pegar 30 minutinhos, você mandar mensagem para 20 pessoas, 10 vão responder. Se não responder 10, 5 respondem. E aí você manda para mais 10. Mais meia hora você vai precisar separar. Sabe aquele momento, né? Eu vou falar aqui uma coisa. Ele até me olhou assustado, né? Mas imagina só. Você, quando vai almoçar, não separa meia hora para almoçar? É uma atividade inegociável. A mesma coisa aqui. Separa meia hora para o seu negócio. Você não precisa passar 3, 4 horas no Instagram. Separa 30 minutinhos. E uma dica, bota alarme. Quando começar, você bota 30 minutos e bota o alarme para atuar. Beleza? Tá bom? Combinado? E aí, quando fechou meia hora, aí você vê o balanço. Poxa, contatei 15, 4 responderam. Prepara que mais tarde as outras vão responder. Tá bom? Por isso que eu gostava de ligar. Hoje em dia, ligar ficou mais diferente, né? Então, objetivo: ter 10 confirmações para apresentar na semana atual. E 5 apresentações por semana. Se você não tem tempo para fazer 5 apresentações, faz uma apresentação com 5 pessoas. Funil, gente. Números. Todo negócio, não é só do Terra, tá? Você pensar, do Terra tem que ter número, eu vou fazer outra coisa. Aí você vai lá na outra coisa, tem número. Aí você vai trabalhar em outra empresa, tem número. Aí você vai ser engenheiro numa indústria, tem número, porque você tem que ter KPI, um monte de coisa assim de indicador. Tudo é número. E aí você vai separar os dias na sua agenda que você vai fazer a apresentação. Vai bloquear na sua agenda. Se você falou assim, eu vou apresentar às 7 horas da noite na quinta-feira, você vai para o aniversário? Você vai para uma festa? Você vai para o churrasco? Não. Você faz sua apresentação, depois você chega no churrasco. Depois de cadastrar, aí você chega assim, ó, alegrezão. Ah, cadastrei um. Inclusive, isso é uma coisa que você pode fazer hoje quando você estiver fazendo sua lista. Você vai, pega, não sei quem usa a agenda no celular, né? Eu uso muito. E a minha é junto com o Léo. Então, eu coloco uma apresentação aqui, alguma coisa aparece no dele, quando ele coloca, aparece no meu, porque a vida é junto, né, gente? Mas, ó, você vai olhar a sua agenda aí, você vai colocar aqui, ó. Eu vou escolher aqui, para mim, essa semana, eu tenho quinta
Quinta, no meio da tarde, eu tenho um horário. E tenho à noite também. Sexta, eu tenho tarde e noite, exemplo, tá? Então, esses são os horários que estão livres na minha agenda hoje. Quando eu for ligar amanhã, eu já vou dizer esses dois horários. Ligar não, mandar mensagem amanhã para as pessoas que eu estiver em busca de confirmação, eu já vou dar esses dois horários. E quando surgir um convite de qualquer pessoa da minha família para alguma coisa, eu não posso, porque esse horário é o horário que eu vou estar sentado fazendo minha apresentação. Isso é muito forte. Isso é fé também, tá, gente? Hoje você vai definir o dia que você vai fazer as duas apresentações dessa semana, as três apresentações, as quatro, cinco apresentações dessa semana. Você, quem quer crescer tem que se comprometer com cinco apresentações por semana. Aí você vai definir se você vai juntar as pessoas em uma, duas, três, ou se você vai fazer uma por dia individual com cada um, você vai ver sua disponibilidade de tempo. Mas você primeiro define, e isso tem que ser hoje também, porque amanhã, quando você for ligar, você já vai fazer isso junto. E só para você entender como que a gente acompanha a meta. Quem aqui gosta de ficar até 3 da manhã acordado para fechamento, Deixa sendo eu, que não precisa? deixa eu só completar uma coisa aqui que a gente, para não deixar, porque às vezes não tá na nossa cabeça, mas não tá tão claro para o outro lado. É, o que eu vejo assim, eu estava começando uma nova consultora agora, ontem, e aí ela estava dizendo assim: ai, Cris, mas aí, não, eu acho melhor eu perguntar para a pessoa o horário que ela pode. Porque eu acho muito, assim, como foi a Indiscreto, palavra que ela não. falou? Indelicado, né? Tipo assim, eu defini o horário para a pessoa, Sendo que eu quero falar com ela. eu é que estou precisando, eu acho que não vai dar bom, não. Não, gente, pode confiar. Pode confiar que esse é o caminho. Sabe por quê? Se a pessoa não puder, tá tudo bem. Você vai trabalhar aqui, ó. Quantos convites forem precisos até ter 10 confirmações para semana. Então, se você, a gente fala aqui 30 minutinhos para convidar. Se você ficou 30 minutinhos e não conseguiu marcar nada, você vai continuar tentando até ter suas confirmações. Isso é fazer até dar certo. Não é fazer para ver se vai dar certo, é fazer até dar certo, tá bom? Então, se a pessoa não puder aquele horário que você sugeriu para ela, beleza, fulano, então como é que tá a tua agenda para a próxima semana? Já coloca ela para a próxima semana. Aí você já ouve ali mais ou menos o som da agenda dela, mas inicialmente você é que dá os dois horários, tá bom? Senão fica muito solto. E aqui, só para você entender, você que definiu a sua meta, eu estou aqui e quero chegar lá. Então, qual a sua meta para dezembro? É diretor? Então, você precisa, até o dia 7 no mínimo, ter 250 OVs na rede. No mínimo. Isso excluindo o valor do seu ativo, porque eu entendo que você quer crescer, então você vai fazer no mínimo 200 pontos para você ganhar um frankincense. E você vai comprar 9 peppermint, 10 lavanda, e aí já foi 200 pontos. E mais um óleo para você fechar 200 pontos. E aí você vai vender esses óleos nas apresentações. Você não vai fazer 20 apresentações no mês? 10 vão dizer sim. Não, 15 vão dizer o quê? 15 vão dizer que não querem. Você vai vender para essas pessoas. Fulano, então compra lavanda para você dormir bem, ou então compra um peppermint para ressaca, para azia, para refluxo, para alguma coisa aí que você for sentir, tá bom? Mas aí você vai vender o seu ativo. O seu ativo não é para você deixar em casa parado, é para quando você terminar a apresentação, você vender para quem não cadastrar, tá? Até o dia 10 você tem que ter quanto? 500 OVs, gente. Se você chegou no dia 10 e não tem 500 OVs, o que que você vai fazer? Você vai fazer como se fosse o último dia do mês. Você vai pipocar, vai avançar, vai intensificar as suas coisas. Porque se você fizer momentos como esse durante o mês, você não fica aperreado no final do mês. A gente vê assim uma cultura que se criou de no final do mês você tá ali, eu vou fazer tudo no final do mês. Eu quero elite, tô com 500 pontos. Eu vou fazer 2.500 pontos num dia. É legal, mas e aí? Poderia ter feito 2.500 no mês e mais 2.500 no último dia e batido no Premier. Só para a gente ver se é a cultura da procrastinação. E é totalmente contrária à cultura do sucesso. Tá bom? Então a dica que eu te dou é essa: estabelece os dias. Dia 7 por quê? Quem sabe? Frete grátis. Dia 10, dia 15, dia 20 vai balizando, tá bom? Para você acompanhar a sua produção. Botei aqui, ó, dia 22. Cara, se você chegar no dia 22 com 900 pontos, você não vai precisar estar louco no dia 23. Vai curtir o dia 24.
vai acordar tarde no dia 25, sem culpa. Dia 26 vai voltar a contatar, apresentar, cadastrar. E aí você vai fazer mais 100 pontos nos últimos dias. Olha só. E a questão do diretor, essa é uma meta que eu e Léo a gente sempre busca, tá? Pelo menos ser diretor pessoalmente. Essa é uma meta pessoal nossa. Então, a gente está falando aqui tanto para quem está começando, como para quem já tem uma rede. Independente, você pode pegar essa meta aqui de diretor, ser uma meta sua. Então, até o dia 7 eu vou produzir 250 OVs. O que que significa? Eu vou fazer um cadastro ou dois cadastros até o dia 7. Isso é possível. Eu vou falar com os meus clientes que não compram no escritório virtual, que não fazem parte do meu processo de construção. Eu reativar um cliente é também minha meta pessoal, tá? Cliente seu, que não seja de alguém cadastrado seu, é seu cliente dentro da rede. Ele também entra para esse objetivo de você produzir 1.000 pontos. Aqui para quem é elite, com poder de 3 nível 2, até dia 7 quer ser elite, não tem outra, pessoal. Tem que estar com 800 pontos. Se você quer ser algo e não está disposto a fazer aquilo, tem que mudar a crença e mudar a ação. Dia 10, dia 15 tem que ter a metade da meta. Dia 22, pelo menos até 2.500 pontos, tá bom? Dia 30, 3.000 pontos. Dia 31, você vai estar só mandando ok, ó, tá aqui, ó, bati minha meta, tá de boa. Você tá vendo que não precisa ser algo pesado, só quando você deixa acumular que fica um negócio intenso, tá bom? E acompanha a sua meta para o Elite Poder de 3 nível 2, só para você entender. Aqui é como se você tivesse, ó, três linhas, tá bom? Aqui eu vou só para desenhar, ó. Aqui, ó, o seu upline, tá bom? Opa. Você tem três linhas. E aí eu botei assim uma barrinha. O que que a pessoa precisa fazer para fechar o poder de 3 nível um? Ter 500 pontos na linha de frente dela, né? No nível um dela. Então, esse cara aqui ele vai acompanhando, ó. Eu dividi o mês em três partes. E aí, no dia 10 eu tenho que ter 200 de recompra. No dia 15 eu tenho que ter pelo menos 300. Ou no dia 20. No dia 30 eu fecho os 500. Não dá para você ficar no final do mês e você não ter nada e você Chegou querer dia fechamento. 20, eu tenho uma pessoa para fechar poder de 3, uma célula do poder de 3 com 50 pontos. Gente, é muito exaustivo isso, é muito exaustivo. Melhor você ir construindo aos poucos também. E aí você duplica isso, tá bom? Ó, 200, 300, 500. E como que você vai fazendo? Separa um tempinho, 10 minutos, 20 minutos por dia para você falar com os seus clientes, tá bom? Então você separa, fatia. E uma dica, foco no VCP. Vê no relatório quem está dentro do seu VCP, porque VCP avança ponto para as viagens. Avança ponto para reforço no poder de 3. Você precisa ser estratégico naquilo que você está fazendo, tá bom? Então, média de quem faz uma classe por dia é isso daqui, gente. 45 convites, 25 apresentações, 10 cadastros, 15 nãos. Lembrando que é uma média e lembrando que estamos trabalhando com um mês que você está focado e você precisa estar preparado emocionalmente, tá? Você está focado, mas você concorda que vai ter muito mais gente distraída? Esse é o diferencial de quem está nessa sala, é que você está focado enquanto muitas outras pessoas estão distraídas. Então, provavelmente você vai precisar convidar mais. Por isso é convidar até ter aquela quantidade que eu quero. Então, resumindo, 20 a 25 apresentações, quantos contatos forem necessários para você sentar com uma pessoa e convidar ela, para conhecer os olhos, para convidar para negócio também. É um momento maravilhoso para você convidar pessoas para empreender, inclusive pessoas da sua equipe, que já são cadastrados clientes preferenciais, tá bom? E para a gente finalizar, pessoal, a preparação ela é fundamental, tá bom? Eu e a Cris, a gente já vinha pensando há algum tempo, já vinha conversando, né, algumas coisas aqui. A gente sente que uma das ferramentas mais impactantes para o nosso negócio é uma ferramenta chamada 1010. O que que é? Nada mais é do que você fazer atividades geradoras de renda durante seu dia. E a gente cresceu com isso nesse modelo de negócio, às vezes sem saber o que era 1010, mas entendia da importância de contatar todo dia,
fazer atividade geradora de renda. Talvez na época, por não ter tanta distração, a gente conseguiu aprender de uma forma muito boa, porque não tinha Instagram, né? Não tinha o digital nesse sentido, e a gente conseguia, não tinha operadora de telefone ligando para toda hora para você, para oferecer um monte de coisa. Então as pessoas ainda te atendiam, né? Então você focava muito em ligação, contatar, convidar, para apresentar. Então a gente viu que fazer essa atividade diária é muito mais importante do que eu colocar a meta e ficar olhando para a meta. Quem aqui já viu um jogador de futebol jogar bola olhando para o travessa, para o gol, para a trave? Quem aqui já viu um piloto dirigir, pilotar olhando para a linha de chegada? Cada curva ele pensa o seguinte: tô a 300 metros eu freio, tô a 200 metros da saída eu acelero, aqui eu giro, aqui eu faço, tudo isso calculadamente. E o que que ele faz? Atividades pequenas. Quando você está na academia, o que que a pessoa que ela é forte, ela está fazendo? O mesmo que você. Só que ela já faz há mais tempo. E talvez ela faça com mais dedicação. Talvez ela não falte tanto quanto você. Talvez ela vá 5 a 6 dias por semana, alguns até 7, né? É o meu sonho. E 7 vezes por semana. Mas ele faz o quê? O mesmo que você. Fica lá, tá bom? Então, a atividade diária ela é muito mais importante do que você colocar uma meta e ficar olhando para a meta. E se você entender que os 10 contatos que você colocar como meta, 15 contatos que você colocar como meta por dia, eles são muito mais importantes do que você botar um elite como meta e não e ficar só ali, elite, elite, elite. Então, o que eu te convido, a gente está junto todo dia. E aí eu e a Crisna, a gente vai se comprometer em estar em um momento, não é uma obrigação para você, tá bom? Mas a gente vai estar dando o nosso máximo para estar todos os dias com você em durante 15 minutos. É o que eu acredito que é fundamental para você ter uma direção, ter uma informação, você ruminar sobre aquilo ali e fazer um dia produtivo. E daí a gente decidiu fazer 21 dias de ação, tá bom? Onde a gente vai estar todo dia 7 horas no Zoom, para que a gente possa estar conversando junto. E aí depois, se você tiver dúvida, pode falar com a gente, pode contatar a gente, pode conversar a gente, mas a gente vai passar dicas práticas. É uma dica prática e uma coisa que a gente quer fazer com você. Vai ser um 10-10 direcionado, né, amor? Exatamente. A ideia é, quem já trabalhou a ferramenta do 10-10, eu não vi quem são as pessoas que estão aqui na rede para ter um pouco de noção se quem é que nunca trabalhou 10-10 ou não sabe o que é 10-10, puder colocar aqui só para a gente. E aí, tem alguém aqui na sala que não sabe? Ah, pronto. Alguém que não sabe o que é 10-10? Beleza, então a gente tem. Ótimo. Perfeito. Então vamos lá. 10-10 é uma ferramenta de crescimento endoterra de atividades diárias. Você vai, a gente tem como se fosse um cardápio, escolhas de atividades que a gente chama de atividades geradoras de renda. Então, Um post para o fazer Instagram. uma postagem para o Instagram é algo que ajuda no nosso negócio? É, mas não é uma atividade geradora de renda, tá bom? Fazer uma consulta de bem-estar super elaborada, um protocolo, é bacana, mas não é uma atividade geradora de renda. Atividade geradora de renda que a gente trabalha geralmente são atividades de contatar, convidar e apresentar, tá bom? E cadastrar. E aí a gente tem algumas atividades, um cardápio, né, que a gente chama, que as pessoas escolhem 5 tarefas, 5 atividades geradoras de renda que elas vão fazer naquele dia. Então, até às 10 da manhã, ela escolhe 5 tarefas. Ah, eu vou contatar 10 pessoas, eu vou Acompanhar. fazer uma apresentação, eu vou fazer um acompanhamento para um cliente que eu já apresentei e ele não fechou. Você vai escolher 5 atividades. Até às 10 da manhã, você manda para o seu líder as 5 atividades que você escolheu. E até às 10 da noite, você vai dar o cheque do que você conseguiu fazer. Beleza? Então, 10 da manhã para escolher as atividades, 10 da noite para dar o cheque. E a gente, todas as vezes que a gente fez um programa de 10-10, isso deu muito certo. A gente teve avanços.
as pessoas se sentem mais realizadas porque chega 10 da noite e elas realmente têm aquela sensação de dever cumprido. Nossa, eu fiz e deu certo. Nesses 21 dias, a gente pensou em fazer algo já direcionado. Então, galera, hoje o desafio para todos que quiserem são essas atividades. Então, não vai ser até às 10 da manhã que a gente vai dar às 7 da manhã as atividades. E até às 10 da noite você vai ter que dar o cheque do que você conseguiu fazer. É claro que a gente dá as atividades e você pode receber isso e fazer ou não. Ninguém é obrigado, tá? Mas a gente convida para estar nesse momento, a gente vai fazer um grupo. A gente convida para estar nesse momento quem realmente está disposto a fazer isso. Porque a gente quer chegar lá no final e ver assim, cara, quem fez deu certo e você também não está limitado. Cris, eu acho que eu consigo fazer mais, eu achei pouco isso daqui. Mas é porque a gente acredita que pequenas ações diárias matam o medo, matam a procrastinação e trazem Constrói resultados. novas crenças. Constrói novas crenças. Então, e outra coisa, você vai ter que dar o retorno do que você conseguiu fazer para o seu líder silver acima. Então, o retorno não necessariamente vai chegar para a gente, tá bom? E uma coisa que eu peço para vocês, esse retorno, ele tem que ser por áudio. Porque o que que acontece? A gente já fez 10-10 com várias pessoas da nossa equipe e a pessoa fala assim: hoje eu vou contatar 5 pessoas. Aí ela bota assim: não consegui, no final, 10 da noite, não consegui contatar, contatei 3. Não é, olha, fulano, eu não consegui contatar 5, porque por isso, por isso, por isso. As 5 que eu contatei, as 3 que eu contatei, elas falaram isso, isso e isso. Então, dê um feedback para o seu upline, e esse feedback, ele não é com a intenção, gente, de cobrar, de forma alguma, é de te ajudar. Eu só consigo ajudar quem consegue reconhecer o que fez e o que não conseguiu. O nosso interesse aqui é realmente que as pessoas consigam identificar no que elas estão falhando. Você pode ter certeza que se chegou nos 21 dias, você não conseguiu alcançar a sua meta, com toda certeza você já está melhor do que se você não tivesse nem iniciado. Então, não deixe o medo te paralisar, você achar que não vai conseguir. A gente vai estar nesse grupo para estar se ajudando. Então, quem quiser participar desse grupo, eu não sei nem como é que a gente vai fazer aqui, amor, porque aqui tem gente de. Como que a gente vai fazer? A gente não pensou nisso, de mandar o grupo. Dá um oi no nosso privado, dá um oi no PV no WhatsApp, tá bom? É, líderes silvers, se puderem concentrar em vocês, aí a gente torna vocês administradores e vocês adicionam, tá bom? E aí a gente vai abrir. Esse grupo não vai ser falação, não. Vai ser para colocar o link do dia e aí pronto. Beleza? Sei que tá todo mundo cheio de grupo, tá bom? Todo mundo cheio de coisa aí para ouvir, mas eu quero uma coisa bem prática, E tá, o gente? nosso momento pela manhã, pessoal, vai ser bem rápido, tá bom? Vai ser bem rápido. Vai ser 15 minutinhos ali de passar a estratégia, passar uma direção. Por exemplo, a gente tem vou dar só um gostinho para vocês. A gente tem um cronograma particular, eu e Léo, de contato para as pessoas. Então, eu faço contato em um dia, fazendo já o convite estratégico. E a gente pode mandar esse script para vocês e vocês vão adaptar. Daqui 2 dias a pessoa não respondeu, acho que alguém falou aqui, acho que Teve. foi a, Ah, a Elza, aí ela né? falou assim: já marquei, na hora que eu cheguei lá, a pessoa não apareceu nem avisa. Não apareceu, não avisa. Então, às vezes a pessoa não respondeu. Você tem uma segunda mensagem. Beleza? Um scriptzinho para você mandar. Se essa pessoa não responder mais uma vez, você manda uma terceira mensagem. Essa terceira mensagem ela já é encerrando aquele contato, mas não fechando porta. E é incrível. Eu falei para Léo, amor, quantas pessoas me responderam, gente, só no terceiro contato. Quando eu encerrei o assunto, ó, sobre isso a gente não vai mais falar, mas se você precisar, eu tô aqui. Mas vou mandar o scriptzinho para vocês. E você vai fazer esse acompanhamento de forma profissional, sabe? No papel, tudo documentado. Você vai ser um profissional de marketing de rede para você ter resultados profissionais. E eu acredito que a gente está começando um momento assim extraordinário para construir um 2026 incrível. Então era isso, gente, que a gente tinha para compartilhar com vocês, nossa novidade no final. Prometo que nós vamos dar o nosso melhor para que vocês possam alcançar grandes níveis,
E eu sei que tem gente que vai testemunhar aqui o avanço, né, de nível, avanço de novos pins e rede crescendo e gente viajando, tá bom? Vamos botar só um requisito para entrar no grupo? Um único Vamos. requisito? Cheirar óleo. Não, o único requisito para entrar no grupo. Você está com a sua lista de 45 nomes pronta. Boa. Nossa. Tá aí. Então hoje a gente vai dormir tarde. Beleza, falou, tchau, gente. Hoje a gente vai dormir tarde esperando o ok de vocês para botar no grupo, beleza? Vamos estar junto? Quem tá junto aí com a gente nesse desafio, gente? Bota aí para mim para ver quem vai estar junto. Natiele já tá aí. Tassiane, Amanda Barros, Zefa, Perfeito, Elza, Camila, galera. Vamos Rejane, junto. Amanda Carine, Souza Melônio, Fernando Melônio. Tamo junto, gente. É isso aí, pessoal. Pessoal, boa noite. Fiquem com Deus. Bora para a lista, fazer o grupo e construir esse dezembro Extraordinário, extraordinário. tá bom? Eu vou aqui encerrar a gravação. E aí, quem quiser pode sair da sala. Eu vou só dar uma olhada no chat, tá bom? Só para anotar algumas coisas aqui e responder algumas pessoas, tá bom? Mas fiquem à vontade. Camila, tu já colocou o teu contato, né?